Vamos lá então. Introdução. A visão celular como instrumento de Deus é algo que deve ser trabalhada segundo as orientações que vêm do coração de Deus. Não podemos falar de enviar alguém sem compreender todo o processo que vem desde o ganhar, passando pela consolidação e treinamento, a fim de chegar então ao enviar. Isso quer dizer que ninguém que não tenha sido ganho, consolidado e treinado para a tarefa de reproduzir em outros o que recebeu, terá êxito em sua jornada. O próprio Jesus Cristo, antes de ser enviado, a Bíblia diz lá em Mateus 4 que ele ficou 40 dias no deserto. Então Jesus teve um desertinho de 40 dias, onde ele foi submetido a testes, né? O diabo veio 3 vezes provar ele. Então a primeira prova, a prova da fome, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele venceu. Depois veio a outra, né? Que o diabo primeiro leva ele em cima do pináculo do templo, depois leva no monte, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te Satanás, porque somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então Jesus venceu as 3 provas. O próprio Jesus precisa ser consolidado, né? Discípulo. E aí então Jesus é literalmente enviado. Aí ele começa o ministério dele, João Batista batiza, e aí... Não, João Batista batiza e ele vai para o deserto, né? Primeiro ele é batizado, depois ele vai para o deserto, e aí então, depois do deserto, é que começa o ministério de Jesus. Né? Então é tremendo isso daí, né? Então o próprio Jesus precisou passar pelo estreito, né? Se ele precisou, nós também não vamos ser diferentes. Então precisamos concentrar forças no processo da visão como um todo. Precisamos compreender que um discípulo que está sendo enviado precisou da sinergia de todo o processo para ter gerado em si as condições favoráveis a fim de sobreviver em meio às circunstâncias que esse líder há de enfrentar. Dependendo do nível de envio da pessoa, olha aqui para mim, dependendo do nível de envio da pessoa, para onde que ela vai ser enviada, para o tipo de guerra, ela precisa ser treinada à altura. Eu vou dar um exemplo bem interessante que eu tive acesso. Eu tive a oportunidade de conhecer um membro da Assembleia de Deus Gideões de Camboriú. Há alguns anos atrás, levei meus filhos para brincar num parquinho lá em Nova Trento e tinha uma família que era da igreja Assembleia de Deus Gideões. E aí começamos a conversar ali, enquanto as crianças brincavam no parque, e começamos a falar sobre os missionários que são enviados para vários países, né? Os Gideões fazem esse trabalho, né? Do pastor Cisino Bernardino, que até então era vivo, né? E aí eu perguntei como é que não é e tal, e aí o membro da igreja falou o seguinte, que a cada 10 missionários que eram enviados para o campo, 9 retornavam. Aí eu pergunto para vocês, por que de cada 10 que é enviado para o campo, 9 retornam? Porque faltou os processos, faltou o processo ganhar, consolidar, discipular. Se a pessoa ela é enviada sem passar pelos processos, ela não suporta. Ela não suporta. Aí vem a saudade da família, vem a saudade dos amigos, vem um monte de coisas. Se ela não estiver preparada, ela não aguenta. Então, por isso que ninguém pode ser enviado sem passar por todo esse processo. Fora o risco, né? Oi? Fora o risco, né? Se a pessoa não conseguir suportar e continuar. Sim, ela pode até se desviar, né? Dependendo, pode se traumatizar, né? No envio, né? Pode ter um trauma. Para pessoa, não é para qualquer lugar que ela consegue ser enviada. Sim. Depende para onde está indo também influencia muito. Vai depender muito do chamado de cada pessoa. Uma coisa é certa, né? Deus não deixa ninguém na surdina, né? Ao menos que a pessoa não tenha relacionamento com Deus. Né? Mas se a pessoa não tem relacionamento com Deus, não vai ser enviada. Né? Como é que eu vou ser enviado? Porque Deus fala. Deus fala com a gente tudo antes. Ele fala. Ele vai falando contigo qual que é o projeto que ele tem para a tua vida, o que ele quer fazer de ti, através de ti. Só que ele não fala tudo de uma vez só, ele vai falando passo a passo, né? Porque que nem a questão de José do Egito, né? José do Egito, já pensou se Deus fala para ele, José, é o seguinte, tu vai ser governador de todo o Egito, cara, tu vai ser o número 2 do Egito, faraó e depois é contigo, mano. Só que é o seguinte, tu vai ser rejeitado pelos teus irmãos, tu vai ser colocado numa cisterna, vão quase te matar, depois tu vai ser vendido como escravo, depois você vai parar na casa do como é que é o... Faraó. Não é o faraó, é o... Egípcio lá,
Deu branco agora. Não, pode jogar. Não. Potifar. Tu vai parar na casa de Potifar, tu vai ser acusado injustamente pela esposa dele de assédio sexual. Aí tu vai ser preso, tu vai ficar alguns anos na cadeia. Aí só depois. Aí José ia dizer para Deus, não, Senhor, coloca outro no meu lugar. Coloca outro no meu lugar que eu não quero essa promessa aí não. Mas a promessa ele sabia que Deus tinha. Ele sabia porque Deus deu sonho para ele. A forma e como. Não sabia o processo. O processo é quando? Então, geralmente, Deus é assim, Ele te dá o sonho e te dá a promessa, mas Ele não te mostra o processo. Deus não mostra. Senão as pessoas não aguentam, as pessoas desistem. Então Deus é inteligente. Ele só te mostra o fim. Ó, tá aqui a bênção, meu filho. Tipo assim, não foi a questão que eu falei. Quando me converti, uma semana, 2 depois, eu estava numa barbearia. Vou contar a história mais ou menos como é que foi. O barbeiro atende o celular. E o cara fala pro barbeiro, sou não, pastor, você quer um pastor da gente. Eu disse pro barbeiro assim, só passa o telefone, tem um cara aí com o filho lá dele, sentado no banco. Tem, então passa o telefone pra ele. E aí eu atendi o telefone, e o cara falou a minha história, a perca dos meus pais, né? E na verdade, na época, quando meus pais foram viajar, era para mim ter ido junto. Chegou de manhã, meu pai olhou para mim e disse: não, hoje tu não vai ficar em casa. Eu era para ter ido junto. Aí ele falou da situação, sabia que tu era para estar junto, mas Deus te livrou. Falou certinho, ele disse: olha, e tu e a tua casa, a tua família são do altar. Vocês são levitas, e você, como tu falou, ele falou: vocês têm promessa, e não só no país, mas fora. Esse bicho está mais doido que o barco do Presetinho. Fazia 2 semanas de me convertido, estava fora. Está doido? E as coisas foram desenrolando de uma tal maneira, tipo, o irmão do ciclo de oração faltou e eu sempre gostei de cantar, mas cantava chuveiro assim, né? Daquele jeito. Rapaz, uma pessoa para quebrar um galho no canto, e dali. Os outros cantam, eu não sabia. E assim foi. Aí a gente foi desenrolando as coisas dele assim. Quando o cara menos esperou, quando ouviu, eu disse: bom. Aí ele veio e mostra pra gente, lembra daquele dia, acho que lembra disso? Mas isso levou o quê? Um período de 10 anos, bem dizer, o processo todo. E ainda tem muita coisinha para aprender e para passar, né? Creio eu, porque até a vinda dele nós vamos passar diariamente o processo, né? Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Só os estágios vão aumentando, né? Mas eu creio também que Deus vai nos dando, né, uma couraça, né, uma carcaça, né, vai dando uma resistência, né? Tem coisas que no passado a gente sofria, que hoje, depois tu vai tirando de letra, né? Tu já nem sofre mais com aquilo, né? Mas é uma questão de tempo, né? Eu sofri muito com o luto, né, nos últimos 2 anos, né, com a perda do vice-presidente do nosso ministério, né? Tem pessoas que passam pelo luto com uma tranquilidade assim que eu particularmente fico admirado, assim, né? A gente se apavora, realmente. Tem um casal que perdeu muito filho desse, cara, e além do filho dele deve estar demolido, né? Aí na semana ele ligou para mim na rua dele, acho que ele teve esse exame novo, né? Sim. Sem Cuidadoso. Sem entender o que dizer. O cara parece que ele tinha perdido o filho. Embora que, claro, para nós cristãos, né, a gente tem certeza da vida eterna, então, poxa, aquela pessoa, ela foi morar com Deus, né? Está salva. Eu estou falando para quem é cristão e perdeu um cristão, né? Nesse caso. Mas... Não, porque é uma realidade, às vezes tu é cristão, aí morre uma pessoa que tu sabe que não é. Aí já... Porque daí tipo, tu tem aquela convicção que a pessoa não foi morar no céu. Aí piorou. Não, Mas... A questão que está em jogo é o quanto que tu amava a pessoa que partiu, né? Essa que está em jogo. Porque a Bíblia diz que o amor é sofredor, né? Então, se tu ama muito, tu vai sofrer, não tem. Se tu não sofrer nada, então é porque eu desconfio do nível de amor, né? Porque quem ama, é só ver o teu casamento. Se tu ama o teu marido, em algum momento tu já sofreu, né? Então, porque o amor é sofredor. Não. Sofrer quando...
Quando acontece uma situação no casamento que a tua esposa te machuca, não dói? Se tu ama, dói, né? Semana passada eu tava assim, não sei. Hoje eu ainda falei, eu assim, ô Elton. O nome dele, né? O Elton. Aí ele, puxa. Ele falou, antes estranho, não veio pra cá, quando veio assim, tá, por quê? O Elton. Nunca me chamou, mas o nosso. Porque assim, ó, o menino começou a morar com nós há pouco dia, né? Pra fazer um mês e pouquinho. Aí já dá uma mudada, aí tu fica assim, meio. Aí, muito apurado, daí chega a hora que não mudou nada, tipo, só porque eu chamei assim, aí já mudou. Já. Cara, que mudou. Melancólico. Não, melancólico. Minha mulher liga 15, 20 vezes por dia. Às vezes ela não liga, eu já. Não é mais namoro, é amor, pai. Já fica. Aí aconteceu alguma coisa lá, velho. Só, vamos para frente, vamos lá aqui. Vamos lá então. Mas isso também tem a ver com a personalidade de cada um, temperamento, né, a estrutura, cada um reage de um jeito, né? Ela liga dizendo que tu me ama. Tu me ama? Eu digo, tá, eu te amo, pronto, tchau. Eu já falei numa outra aula aqui, né, que eu aprendi que tem pessoas que têm lutos que podem durar 10 anos. Então, depende da estrutura emocional da pessoa, quem foi que partiu, né? Eu penso assim, um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho, é uma das dores mais terríveis que tem. É uma das dores mais terríveis que tem. Então, que Deus nos livre e guarde. A mãe e o pai perderam um filho. Porque o normal geralmente é os filhos enterrar os pais, né? Aí quando acontece o contrário, normalmente pega de surpresa, né? Que Deus nos livre e guarde. Sendo assim, o que gera um líder pronto para ser enviado é o processo e não o comissionamento, né? Então, o que gera o líder é o processo e não o comissionamento. Não é simplesmente, eu te envio. Né? Tem um processo. Ou seja, não podemos escolher uma pessoa, por melhor que ela seja ou por mais qualidades que ela tenha, e simplesmente enviá-la a uma missão para a qual não está pronta. Precisamos de todas as etapas do treinamento, a fim de que ela esteja o mais preparada possível para o que irá enfrentar. Uma curiosidade bíblica, nas bodas de Caná da Galileia, quando pediram para Jesus resolver o problema do casamento que tinha faltado vinho, né? A Maria veio pedir para ele se ele podia fazer alguma coisa, e Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? A minha hora ainda não chegou, né? Quando Jesus disse isso, ele não estava se referindo ao milagre que ele ia fazer depois. Ele estava falando do lugar onde literalmente ele ia transformar toda a humanidade, que seria lá na cruz. Lá na cruz, através do gesto dele, da morte dele na cruz, ele ia proporcionar. Hoje nós só podemos alcançar o que a gente alcançou, a vida eterna, a salvação, graças à obra da cruz. Então lá Jesus ia transformar água em vinho de verdade. Então quando Jesus deu essa resposta, mulher, minha hora não chegou. Então, onde é que eu quero chegar? Tem alguns níveis de provação, tem alguns níveis de cruz que nós ainda não estamos preparados. Se Deus nos coloca em alguns ambientes, nós podemos tomar cacetada do inimigo. Então, por isso que é um degrauzinho, né? A caminhada cristã é de degrau em degrau. Né? Até ganhei aqui, ó. Ganhei uma lembrancinha do Dia dos Pais, lá da escolinha do meu filho, lá de Camboriú. Aí diz aqui, ó, pai, você é a escada da minha vida. Pai, você é a escada da minha subida. Te amo. Então, eu só lembrei disso daqui porque a nossa vida é assim, é uma escada, né? Aquele diz que eu sou a escada da subida dele. Tem? Mas a verdade é que é um degrau de cada vez, né? Lá na Bíblia conta uma história que eles tentaram fazer uma escada para tentar atingir o topo, né? E queriam atingir o topo meio rápido, né? E Deus não gostou da ideia e foi lá e confundiu a língua deles, né? E eles então
o sonho de querer chegar no céu, do topo, né? Da forma errada, não deu certo, né? Deus confundiu, como é que chama lá? A passagem, alguém lembra de cabeça? Olha só, dá uma salva de palmas. Um monte de velhão aqui, um monte de pastor não lembrou que era a Torre de Babel, né? Aí tem lá uma criança para lembrar que é a Torre de Babel. É isso aí, tapa na cara. Dá um presente. Investe no teu filho, meu querido. Então é isso aí, né? É de degrau em degrau, né? Estágio em estágio, processo em processo. É um de cada vez. Então, precisamos de todas as etapas do treinamento, né? Antes de ser enviados. Quais são, então, esses passos que formam o conjunto de ações que nos permite enviar uma pessoa para cumprir o ID de Jesus? Quais são os estágios, quais são os passos, né? Para poder formar alguém para enviar, para cumprir o ID. Número 1, entendendo os passos da visão. Precisamos compreender, conforme dissemos na introdução, que o ato de enviar é consequência de todo o processo da visão. Sendo assim, não podemos dissociá-lo dos demais passos, uma vez que estes cumprem o que chamaremos aqui de unidade funcional da visão. Isto quer dizer que um não funciona sem o outro, né? Ou seja, ninguém vai ser enviado sem passar pelo ganhar, sem ser consolidado, sem ser discipulado, né? Isso dentro da visão celular, esses 4 estágios, 4 processos, né? Ganhar, consolidar, discipular, enviar, é chamado de escada de êxito, né? Então, é uma escadinha, né? Tem que respeitar os degraus, né? Então, número 1.1. Ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho. Né? Primeiro passo tem que ser ganho, né? Precisamos ganhar as vidas na perspectiva de quem as está preparando para assumirem seu papel profético e sacerdotal. Ou seja, os discípulos devem ser conscientizados de que Deus os amou e os salvou da perdição, que lhes era justa, para que estes desempenhassem um papel de anunciadores do Evangelho. Não ganhamos as pessoas para apresentá-las numa estatística. Devemos focar nosso olhar no fato de que Deus nos amou, por isso devemos amar as pessoas. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, do 14 ao 15, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, né? E ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando eu tenho essa compreensão da dimensão do amor de Deus por mim, o quanto que Deus me amou, o quanto que Deus me ama, né? Naturalmente, eu vou pagar o preço que tem que ser pago, né? Para poder também alcançar outras almas para Jesus, assim como eu fui alcançado, né? Eu particularmente, eu tenho dificuldade Claro que tem pessoas que têm o dom nato de ser evangelista, tem. Mas eu particularmente tenho dificuldade de entender alguém que está na igreja às vezes anos e nunca se esforçou para ganhar uma alma para Jesus. Eu penso, será que essa pessoa entendeu realmente o que Jesus fez por ela? Porque se eu entendo o que Jesus fez por mim, o preço que ele pagou, o quanto ele me ama, né, o ponto de morrer numa cruz, né, eu vou me desgastar pelo Evangelho, eu vou dar minha vida pelo Evangelho, eu vou me dar a vida pelas almas, né? Claro, dentro das minhas limitações, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso, se eu sei que o que mais dá alegria para Deus são as almas, né? Eu preciso contribuir de alguma forma. Claro, com os dons e talentos que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, mas dentro das minhas limitações eu preciso agir, né? Não dá para ficar só crente de cadeira, né? Só sentar na cadeira e assistir culto, né? Porque isso não combina para quem entendeu o que Jesus fez por ela. Quando olhamos para o ser humano dessa maneira, tornamos-nos mais tolerantes.
Então, devemos focar nosso olhar no fato de que Deus nos amou, por isso devemos também amar as pessoas. Né? Quando olhamos para o ser humano dessa maneira, tornamos-nos mais tolerantes, mais pacientes com o processo de cada um rumo à maturidade cristã. Então, a mesma paciência que Deus teve comigo, né? Alguns aqui vão lembrar do teu processo, né? De ser ganho, conquistado para Jesus. Tem gente que deu trabalho, né? Então, essa mesma paciência que Deus teve comigo, a tolerância que Ele teve comigo, a insistência que Ele teve comigo, eu preciso agora destinar isso na direção das vidas que eu quero ganhar, né? Vou precisar ter a mesma paciência, a mesma tolerância, assim como Deus teve comigo, né? Devemos desempenhar a função de condutores do povo a toda a verdade. Né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, eu preciso levar as pessoas a um processo de maturidade onde elas vão conhecer cada vez mais a Jesus. Né? E conhecendo a Jesus, elas vão conhecer toda a verdade e a verdade os libertará. O não crente que é candidato a líder de êxito deve ter sua inspiração na vida de Cristo, que é absorvida ao caminhar com um crente ou um cristão que tem o caráter de Jesus em si. Quando você começa a caminhar lado a lado com alguém que tem o caráter de Jesus, é impossível você não ser transformado. O que transforma tudo ao nosso redor é o nosso testemunho. Uma frase que eu já ouvi várias vezes: os nossos filhos são nosso espelho. A esposa é o reflexo do marido. Então, às vezes, principalmente nós homens, que somos, biblicamente, somos sacerdotes do lar, né? Às vezes, a gente está querendo cobrar alguma coisa do filho, querendo cobrar alguma coisa do cônjuge, e eles muitas vezes são o nosso espelho. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, não está fluindo como deveria fluir, porque eu não estou fluindo ou não estou sendo ainda esse bom exemplo que eu deveria ser. Essa semana teve uma coisa que marcou muito. Eu fui convidado para ministrar o louvor num ponto de pregação, que é uma casa. E nessa casa tem uma família que cuida de uma senhora idosa. E esse casal que cuida dessa senhora idosa estava compartilhando comigo a transformação que essa senhora viveu só por causa do amor e carinho que eles deram para ela. Essa senhora recebeu tanto amor, tanto carinho, tanto amor, tanto carinho desse casal que cuida dela, dessa senhora, que ela hoje não é mais a mesma. É uma senhora com bastante idade, mas ela é extremamente lúcida, extremamente comunicativa, tem saúde, tem disposição. Por quê? Porque recebe muito amor. Então, às vezes, é aquela história, né? Como você quer que os outros vos façam, fazei vós a eles. Então, eu quero uma esposa mais carinhosa, eu tenho que dar esse carinho para ela. Eu quero filhos mais obedientes, eu tenho que ser um exemplo de obediência, de caráter dentro do meu lar. Né? Tudo que a gente quer do discípulo, começar pela minha esposa e pelos meus filhos, eu preciso ser exemplo. Porque se eu não, o exemplo, palavras, como é que é? Convence, exemplo arrasta, né? Então o exemplo arrasta. Então ali eu olhei para aquele casal e disse, olha, que exemplo, né? Que exemplo. Então eu pensei, Senhor, que eu possa realmente, quando estiver cuidando de alguém, cuidando de um discípulo, cuidando da minha família, que eles possam sentir esse amor, né? Que esse amor, ele levanta defunto, meu amigo. É um amor, Deus é amor, né? Então, é isso aí. É a arma número 1 do ganhador de almas, né? O amor, né? O amor incondicional. Mesmo, às vezes, não sentindo, né? Porque ninguém sente, às vezes, de amar ou de perdoar, dependendo das circunstâncias, mas eu preciso viver esse amor. Isso quer dizer que devemos ganhar as pessoas por intermédio do testemunho pessoal e incutir nelas o desejo de serem como Jesus. Então, eu em primeiro lugar, eu preciso ter Jesus como a minha meta, eu preciso desejar ficar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é ser um cristão. Tem muita gente espalhada pelas igrejas aí no mundo inteiro
que estão ali por... Né, o Guilherme pregou aqui sobre motivações, né, uns 3 cultos atrás, né? Tem muita gente espalhada dentro das igrejas com as mais diversas motivações possíveis. Fazendo certo com a motivação errada. O fazendo certo com a motivação errada. E a motivação número 1 do crente legítimo, um cristão legítimo, é se tornar parecido com Jesus. Eu venho na igreja porque eu conheci Jesus, Jesus mudou minha vida e eu quero continuar esse processo. Eu quero ficar parecido com Ele. Vai doer. Ficar parecido com Jesus vai doer. Dependendo de alguns de nós, vai doer bastante. Mas esse deveria ser o foco número 1 de todo cristão. E eu garanto para vocês, olha, não sei se tem 50% da igreja espalhada no mundo que tem esse objetivo, não. Eu diria que bem menos. Né? Mas isso, nós temos que transmitir isso para os nossos discípulos. Né? Não mostrar para eles que esse é o nosso foco número 1. Né? O restante, as bênçãos, as promessas, a prosperidade e tudo que de bom que tem na Bíblia reservado aos filhos de Deus, quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus, isso tudo vai ser uma consequência natural. Não tem que me esforçar, nem me preocupar com isso, que isso vai acontecer naturalmente. Né? Você menos espera, a bênção te alcança. Salmo 23, né? Bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão.